Se você chegou até este momento, pare tudo e ouça com discernimento espiritual. Isso não é um vídeo comum. Você não entrou aqui por curiosidade. Você foi atraído, puxado para este ambiente porque enquanto seus olhos naturais viam rotina, o mundo espiritual estava em guerra ao seu redor. Existe algo operando nas sombras, laços invisíveis foram armados, emboscadas silenciosas foram posicionadas. Mãos ocultas tentaram tocar aquilo que sustenta sua vida e suas finanças, sua provisão, sua estabilidade. E você sentiu. Sentiu o aperto sem motivo, a ansiedade que veio do nada, o medo noturno que não se explica, a sensação de que por mais que você avance, algo puxa você para trás. Isso não é psicológico, isso é espiritual. Há palavras sendo lançadas contra você, palavras ditas em segredo, conversas fechadas, sussurros carregadas de inveja, ressentimento e intenção maligna. Palavras que não vieram apenas da boca, vieram carregadas de intenção espiritual para drenar, atrasar e confundir. Mas ouça com atenção. Agora o céu não ficou em silêncio. Esta noite a atmosfera muda. Esta noite a ordem invisível se inverte. Esta noite o tribunal celestial entra em sessão com o seu nome sendo chamado. O Salmo 109 não é um salmo suave. Ele não pede permissão. Ele ativa a inversão divina. O que foi lançado contra você retorna pela mesma rota, mas agora carregado com o peso da justiça de Deus. Armadilhas voltam contra quem armou. Acusações se quebram sobre quem acusou. Palavras venenosas retornam ao remetente como fogo que consome a própria raiz da intenção. Se você tem sentido cansaço espiritual após falar com certas pessoas, isso é sinal. Se sua mente ficou pesada perto de alguém que sorri mas suga sua paz, isso é sinal. Se seu dinheiro parece escorrer sem explicação lógica, isso é sinal. Existe um inimigo oculto tentando operar na sua vida financeira, mas ele foi exposto agora. Não saia deste vídeo. Se você sair, interrompe um momento de quebra espiritual ativa. Algo já começou a se mover enquanto você ouve. Algo já está sendo revertido agora. O céu responde à fé somada à voz. Por isso, declare, mesmo que em sussurro: meu destino está protegido. Nenhuma palavra maligna prevalecerá. Agora, eleve seu espírito comigo. Oração. Pai eterno, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti esta vida que foi trazida aqui por Tua mão soberana. Tu vês cada palavra dita contra ela, cada acordo oculto, cada armadilha invisível, cada ataque direcionado às finanças, à mente e à paz. Pela autoridade espiritual ativada no Salmo 109, eu declaro: toda palavra maligna retorna ao remetente agora. Toda intenção maligna se desfaz, toda sentença espiritual contrária é anulada. Que o fogo da tua justiça percorra o caminho dessas palavras e as faça cair sobre quem as lançou. Libera proteção imediata. Cobre esta vida com tua presença. Que o peso saia do peito, que a confusão cesse, que a provisão volte a fluir. Eu declaro: o inimigo perde força, o laço se rompe, a emboscada falha. Em nome de Jesus, amém. Fique. Algo ainda mais profundo está prestes a acontecer, mas de repente, no meio dessa nuvem densa formada por palavras, inveja e acusações, uma luz rompe o céu. Não é uma luz comum, é a luz do Senhor se levantando como fortaleza, como escudo, como espada desembainhada. Agora entramos em oração. Pai eterno, Deus dos Salmos, Senhor dos Exércitos, eu me coloco nesta hora em posição de guerra espiritual, não com força humana, mas revestido da tua autoridade. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno que toda inveja lançada contra esta vida seja neutralizada, seja quebrada agora. Toda comparação maligna, todo olhar contaminado, todo desejo oculto de queda, eu repreendo pelo poder do Deus Altíssimo. Eu ordeno que toda feitiçaria ativa, consciente ou inconsciente, direcionada contra este destino, seja despedaçada agora. Toda obra feita em segredo, todo laço espiritual, todo nó invisível,
Toda tentativa de manipulação espiritual seja quebrado agora em nome de Jesus. Que a espada do Senhor percorra os caminhos ocultos e corte cada ligação que não vem de Deus. Pai, pelos salmos, eu declaro: o Senhor é escudo ao redor desta vida. Nenhuma seta lançada no escuro prosperará, nenhuma armadilha escondida terá êxito. Agora, eu ordeno que toda maldição familiar, palavras antigas, pactos antigos, ciclos repetidos de escassez, dor, medo e fracasso seja quebrada pela raiz. Que o sangue da redenção fale mais alto do que qualquer herança espiritual negativa. Agora mesmo, escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Não como rotina, mas como um ato de alinhamento espiritual. Enquanto você escreve, o céu registra. Enquanto você se posiciona, a fortaleza se levanta. Eu repreendo todo espírito de confusão financeira. Eu repreendo toda drenagem invisível. Eu ordeno que toda porta aberta por palavras maldosas seja fechada agora. Que a luz do Senhor invada os ambientes onde decisões erradas foram plantadas contra você. Que o Senhor se torne muralha de fogo ao redor da sua casa, da sua mente e da sua provisão. Pelos salmos, eu declaro libertação. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia opressão, entra paz. Onde havia medo herdado, entra coragem divina. Eu ordeno agora seja quebrado todo jugo que não vem de Deus. Seja quebrada toda voz que tentou definir seu futuro fora da vontade do Senhor. Pai, estabelece esta vida como cidade fortificada, que os inimigos espirituais vejam e não avancem, que tentem se aproximar por um caminho e fujam por 7, que toda palavra lançada contra esta pessoa volte ao remetente sem efeito, sem poder, sem autorização espiritual. Agora, eu declaro: a espada do Senhor está em movimento, o escudo está ativo, a fortaleza está selada, a luz está dominando a atmosfera, e aquilo que estava escondido está sendo exposto. Respire fundo. Este não é o fim da oração, é apenas o início da batalha aberta. Algo já foi quebrado, e o que vem a seguir será ainda mais profundo. O campo espiritual começa a se acalmar, não porque a batalha terminou, mas porque a vitória já foi decretada. Sinta isso agora. O peso que estava sobre seus ombros começa a aliviar. A mente que estava agitada começa a encontrar clareza. O ambiente ao seu redor não é mais o mesmo, porque algo foi tratado no invisível. O Salmo 109 não age em silêncio. Ele estabelece ordem. Ele reorganiza aquilo que foi bagunçado por palavras, acusações e ataques ocultos. O que antes parecia confuso, agora começa a fazer sentido. O que parecia travado começa a se mover. Talvez você ainda não veja com os olhos naturais, mas no mundo espiritual o cenário já mudou. As palavras que tentaram te ferir perderam força. As declarações feitas contra seu futuro foram anuladas. As intenções escondidas foram expostas diante de Deus. E agora saímos da oração não em fraqueza, mas em posição. Saímos sabendo que não estamos sozinhos, que existe um escudo ativo ao nosso redor, que o Senhor se colocou como fortaleza. Que nenhuma acusação permanece de pé quando Deus se levanta como juiz. É importante você entender algo neste momento. O Salmo 109 não é apenas uma oração que você escuta, ele é uma postura espiritual que você carrega. A partir de agora, quando pensamentos estranhos tentarem voltar, você saberá a origem. Quando resistências sem explicação surgirem, você não entrará em medo. Quando alguém tentar te limitar com palavras, você lembrará: isso já foi tratado no tribunal celestial. No Atos da Fé, nós não alimentamos pânico, nós caminhamos em discernimento. Sabemos que existe guerra espiritual, mas também sabemos que existe autoridade em Cristo. Por isso, guarde esta verdade no seu espírito. Nenhuma palavra tem mais poder do que aquilo que Deus já decretou sobre você. Nenhuma língua prevalece contra quem está alinhado com o céu. Nenhuma inveja consegue atravessar o escudo do Senhor. Agora, respire fundo mais uma vez.
não como quem foge da batalha, mas como quem permanece firme após o confronto. Se você sentiu paz, isso é confirmação. Se você sentiu leveza, isso é resposta. Se você sentiu silêncio interior, isso é o efeito da justiça divina. E atenção, o que vem a seguir não é repetição, é aprofundamento. Nós ainda vamos entrar em camadas mais específicas deste salmo. Ainda vamos falar sobre manutenção espiritual, vigilância e posicionamento contínuo, porque vitória se recebe, mas também se protege. Por isso, permaneça, não se desconecte agora. A próxima parte vai te ensinar como andar protegido depois que a palavra retorna ao remetente. No reino espiritual, quem entende o tempo certo permanece de pé. Agora, me escute com atenção espiritual. O que você acabou de declarar não ficou no ar. No reino invisível, isso ecoou como um decreto. A Bíblia diz que Deus faz de seus anjos ministros do fogo, e esse fogo já está em movimento ao seu favor. Há anjos ao seu redor neste exato momento, não figurativos, não simbólicos, reais. Eles estão desmantelando operações ocultas, desmontando estratégias antigas, quebrando ciclos que vinham se repetindo sem explicação. Alguns de vocês estavam sob vigilância espiritual prolongada, olhos que observavam em silêncio, pessoas esperando o seu erro, esperando a sua queda, esperando o colapso da sua fé, da sua família, da sua provisão. Mas o céu responde agora com uma sentença clara. Todo olho maligno que estiver observando você fica cego esta noite. Repita com autoridade, não como quem pede, mas como quem concorda com o céu. Todo olho maligno que estiver me observando fica cego pelo fogo de Deus. Para alguém que está ouvindo, a dor da traição ainda estava aberta. Palavras lançadas por alguém que você confiava entraram como veneno. Conversas escondidas, risos falsos, ataques pelas costas. Você tentou seguir em frente, mas algo ficou preso por dentro. Ouça com atenção. O veneno está sendo expulso agora. Não amanhã, não aos poucos, agora. O Salmo 109 não apenas julga o agressor, ele restaura o ferido. Vamos orar nesta dimensão. Pai, em nome de Jesus Cristo, juiz justo e defensor dos teus filhos, eu ordeno que toda palavra maldosa proferida contra esta vida perca agora toda a autoridade, todo o acesso e toda a influência espiritual. Que essas palavras caiam no chão, mudem de rota e retornem ao remetente sob julgamento, exposição e justiça divina. Envia agora teus anjos de fogo, levanta muralhas de luz, separa este filho, esta filha, de todo o agressor espiritual. Que o céu troveje contra os inimigos invisíveis e que a paz comece a ocupar cada espaço da alma. Amém. Respire fundo agora. Solte lentamente. Perceba, algo está saindo dos seus ombros, algo está se desconectando do seu espírito. Agora declare com ousadia, sem medo. Eu ordeno que todo decreto negativo se quebre agora. Eu ordeno que toda maldição proferida sobre minha vida seja revertida. Eu ordeno que toda expectativa de queda desmorone agora. Não subestime este momento. Sua voz está ativa, suas palavras estão criando movimento nos céus. Agora, entre comigo nesta operação final de purificação. Diga em voz alta: eu quebro o poder de cada mentira dita sobre mim. Eu quebro o poder de cada maldição proferida contra mim. Eu quebro o poder de todo desejo silencioso de fracasso seja arrancado pela raiz. Enquanto você declara, receba. Maldições lançadas por inveja destruídas. Palavras carregadas de raiva invertidas. Orações manipuladoras canceladas. Calúnias sussurradas expostas. Tentativas de bloquear seu progresso aniquiladas. Profecias negativas anuladas. Mentiras contra a sua reputação desmascaradas.
Todo espírito de vigilância designado para te rastrear foi cegado pelo fogo. Toda a atmosfera pesada foi dissipada. Você está entrando em uma nova dimensão espiritual. Veja novamente o tribunal celestial, os livros abertos, as acusações viram cinzas. Jesus coloca a mão sobre você e declara: você está livre, você está coberto, nenhuma palavra contra você prevalecerá. Agora declare: estou coberto pelo fogo de Deus, nenhuma palavra maligna prosperará. Todo ataque retorna ao remetente. Meu destino está protegido. Reserve alguns segundos, sinta a mudança, a força voltando, a mente clareando, a paz se estabelecendo. Para esta ativação profética, escreva nos comentários: o julgamento recai sobre toda palavra maligna proferida contra mim. E isso será registrado no céu. E entenda, a batalha não terminou, mas a vitória já começou a se manifestar. Você está entrando numa fase em que o céu não apenas te defende, luta por você. A intensidade que você sente não é medo, é justiça divina em movimento. A tempestade do Salmo 109 foi ativada, e quando Deus entra em guerra, ele não luta em silêncio. Permaneça, o que vem a seguir é ainda mais profundo. Agora ouça com discernimento espiritual, porque estamos cumprindo exatamente o que foi prometido. Há palavras que você nunca ouviu com os ouvidos, mas que o seu espírito sentiu. Conversas das quais você não participou, mas que geraram efeitos reais na sua vida. Momentos em que alguém desejou seu fracasso em silêncio e aquela intenção contaminou a atmosfera ao seu redor. Você foi resistido sem saber porquê, travado sem causa aparente, atacado sem explicação lógica. Mas esta noite, Deus está puxando o véu. Nada permanece oculto diante do fogo do Salmo 109. Declare agora com voz firme, como decreto espiritual: todo inimigo oculto é revelado e julgado por Deus. Não repita como frase, repita como concordância com o céu. Agora eu oro por você com precisão. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco a tempestade do Salmo 109 sobre esta vida. Que toda palavra proferida nas trevas seja exposta à luz. Que toda maldição lançada em segredo seja anulada. Que toda mentira retorne à sua origem. Que todo desejo silencioso de fracasso seja arrancado pela raiz. Que o julgamento divino varra toda semente maligna plantada contra este destino. Envia fogo sobre toda missão sombria. Confunde todo atacante espiritual. Levanta muros de proteção ao redor desta pessoa. Ordena aos teus anjos que a envolvam, e que a paz, agora, inunde completamente este ambiente. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Pare por um instante. Perceba, algo se quebrou, algo se soltou, algo foi invertido. Receba agora o que está sendo destruído neste exato momento. Maldições destinadas a te atrasar, quebradas. Calúnias feitas para te ferir, revertidas. Ciúmes lançados para te sabotar, expostos e anulados. Flechas espirituais contra o seu destino, destruídas. Decretos negativos divulgados em segredo, cancelados. Ataques à sua confiança, silenciados. Pensamentos opressores, dissipados. A pressão cede. A nuvem se desfaz. A influência maligna perde poder. Você está saindo da opressão e entrando na clareza. Saindo da submissão espiritual e entrando em domínio espiritual. Agora, visualize o tribunal celestial. O juiz eterno se assenta em glória. Os acusadores se aproximam com pergaminhos, mas eles se desfazem em cinzas nas mãos deles. O silêncio toma conta do lugar, e Deus declara: nenhuma palavra maldosa dita contra você prevalecerá. Caso encerrado. Diga em voz alta: Senhor, anula toda palavra maligna proferida contra mim.
Agora receba esta revelação profética. Algumas feridas que você carrega não vieram de ações, vieram de palavras. Palavras ditas anos atrás. Palavras lançadas com raiva, traição, inveja e manipulação. Essas palavras moldaram sentimentos, afetaram sua autoestima, mexeram com sua identidade. Mas Deus diz nesta noite: eu estou curando as feridas causadas por palavras. Estou reconstruindo o que elas quebraram. Coloque a mão sobre o coração e declare: Senhor, remove toda ferida causada por palavras malignas. Eu rejeito toda a identidade que me foi imposta por outros. Eu só recebo o que o Senhor diz sobre mim. Sua atmosfera está sendo purificada, seu espírito está se levantando, e eu declaro sobre você: você não carregará o peso do ciúme alheio. Você não carregará palavras lançadas contra o seu destino. Você não carregará expectativas de fracasso que não nasceram em Deus. Tudo retorna ao remetente. Para ativar este capítulo, escreva nos comentários: a tempestade de Deus luta por mim. O céu registra cada ato de fé. E agora, entenda, estamos entrando numa dimensão mais profunda. Não é mais defesa, não é mais espera, é retaliação celestial. Tudo o que agiu contra você em silêncio enfrentará consequências divinas. Cada sussurro, cada mentira, cada conversa escondida, cada palavra invejosa. Declare comigo com autoridade: Senhor, libera teu fogo contra cada palavra maligna proferida contra a minha vida. Imagine você no alto da montanha. No vale abaixo, não pessoas, mas forças espirituais por trás das palavras. Elas seguram correntes, flechas, pergaminhos feitos de acusações. Mas o céu se abre. Uma coluna de fogo desce com estrondo. As correntes derretem, as flechas viram fumaça, os pergaminhos explodem em pó. Esta é a retaliação de Deus. Este é o Salmo 109 em ação. Repita até sentir no espírito: cada palavra maldosa dita contra mim queima no fogo de Deus. E receba a sentença final: toda palavra contra o seu destino retorna. Contra seus relacionamentos, retorna. Contra suas finanças, retorna. Contra sua saúde, retorna. Contra seu sucesso, retorna. A justiça está em movimento, e o céu não vai recuar. E eu profetizo isso sobre a sua vida agora, sem recuar, sem suavizar, sem negociar com o inferno. Assim como aconteceu com Rosa, acontecerá com você. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas responde a posicionamentos espirituais. O mesmo fogo que queimou as palavras lançadas contra ela está ativo agora ao seu redor. O mesmo escudo que silenciou os ataques silenciará os que se levantaram contra você. O mesmo manto que trouxe descanso trará descanso à sua mente, ao seu sono, à sua casa e ao seu futuro. Ouça com atenção. Quando o fogo de Deus desce, nada permanece escondido. Quando o fogo de Deus age, nenhuma palavra fica sem consequência. Quando o fogo de Deus sela, nenhuma brecha permanece aberta. Neste momento, o Senhor está fechando portas espirituais que foram abertas por palavras maldosas, portas abertas por inveja, portas abertas por traição, portas abertas por calúnia, portas abertas por julgamentos injustos. E enquanto Ele fecha essas portas, Ele está abrindo caminhos que estavam bloqueados há muito tempo. Caminhos de paz, caminhos de clareza, caminhos de avanço, caminhos de restauração. Você não está apenas sendo defendido, você está sendo reposicionado. Há uma troca acontecendo agora no mundo espiritual. Onde havia opressão, entra autoridade. Onde havia confusão, entra discernimento. Onde havia desgaste emocional, entra fortalecimento. Onde havia atraso, entra aceleração divina. Diga isso com fé, mesmo que em voz baixa. Eu aceito o escudo que Deus colocou sobre mim.
porque a partir deste ponto, toda palavra que tentar se levantar contra o seu nome cairá no chão antes de chegar até você. Toda intenção maligna perderá força no caminho. Toda expectativa de fracasso será frustrada. O que antes atravessava sua mente, agora será barrado no espírito. O Senhor está selando sua mente, selando suas emoções, selando seus relacionamentos, selando seus passos. E preste atenção nesta revelação. Algumas batalhas que você pensou que ainda estavam acontecendo já terminaram, mas o seu coração ainda estava preso ao trauma. Hoje, Deus não apenas encerra a guerra, Ele cura as marcas deixadas por ela. Você não precisará mais provar quem você é. Você não precisará mais se justificar. Você não precisará mais carregar o peso do que disseram. O céu já respondeu. Agora, receba esta palavra final deste capítulo. Tudo o que foi dito contra você sem a sua presença foi ouvido por Deus. Tudo o que foi tramado sem o seu conhecimento foi registrado no tribunal celestial. E tudo o que foi lançado para te ferir foi devolvido à origem com juros espirituais. Você seguirá mais leve, mais firme, mais consciente da sua autoridade, mais sensível à voz de Deus. E quando tentarem repetir palavras antigas, elas não terão efeito. Quando tentarem reacender feridas, não encontrarão acesso. Quando tentarem te desestabilizar, encontrarão o escudo. Porque agora você não anda descoberto, você anda revestido. Respire fundo mais uma vez. Sinta a paz que não existia antes. Essa paz é a confirmação. O capítulo da acusação se fechou. O capítulo da restauração começou. E o que Deus selou nesta noite, nenhuma palavra humana ou espiritual poderá desfazer. Permaneça nesse descanso. O fogo já fez o trabalho. Agora receba esta palavra final deste capítulo, porque ela sela tudo o que foi liberado até aqui. Assim diz o Senhor: o que foi quebrado não se reconstruirá. O que foi exposto não voltará às sombras. O que foi queimado não terá forma novamente. Você não voltará aos mesmos ciclos, você não retornará aos mesmos padrões, você não cairá nas mesmas armadilhas. Porque quando Deus quebra correntes forjadas por palavras, Ele não apenas liberta, Ele reescreve o caminho. Ouça com atenção. A partir desta noite, você começará a perceber mudanças sutis, porém profundas. Pessoas que antes tinham acesso à sua vida perderão influência. Ambientes que antes drenavam sua energia não terão mais poder. Conversas que antes te afetavam não terão mais peso. Algo mudou na sua percepção espiritual. Isso é discernimento sendo ativado. Isso é maturidade espiritual sendo liderada. Isso é proteção em funcionamento. O Senhor está colocando um filtro espiritual sobre você. Nem tudo chega, nem tudo entra, nem tudo permanece. As palavras que antes criavam confusão agora caem no vazio. As intenções ocultas agora se revelam antes de tocar você. As armadilhas que antes funcionavam agora se desmontam sozinhas. Você não está mais andando às cegas. Você não está mais vulnerável. Você não está mais exposto. Existe um escudo ativo ao seu redor. E deixe-me declarar algo com autoridade profética. Os próximos dias marcarão um antes e um depois. Você perceberá leveza onde havia peso, clareza onde havia confusão, paz onde havia ansiedade. O que parecia travado começará a fluir. O que estava atrasado começará a se mover. O que estava quebrado começará a se alinhar. Não porque as pessoas mudaram, mas porque a autoridade espiritual ao seu redor mudou. Agora, receba esta verdade. Nem toda batalha que você enfrentou foi por causa de decisões erradas. Muitas foram consequência de palavras erradas lançadas contra você. Mas essas palavras perderam o efeito. O poder delas foi drenado. A raiz foi arrancada. E quando a raiz cai, o fruto não se sustenta. O Espírito do Senhor está dizendo: você não carregará mais o que não é seu.
nem o ciúme alheio, nem a frustração alheia, nem a expectativa de fracasso alheia, nem o veneno emocional alheio. Isso fica para trás. Agora, faça isso comigo, como um selo final. Mesmo em silêncio, declare: eu encerro este ciclo, eu recebo minha liberdade. Respire fundo, sinta o alívio. Essa é a confirmação. O Salmo 109 cumpriu sua função espiritual aqui. Não como palavras escritas apenas, mas como arma ativada, como sentença executada, como proteção estabelecida. E a partir deste ponto, o que tentar se levantar contra você encontrará resistência divina. O que tentar te atrasar encontrará oposição celestial. O que tentar te ferir encontrará o fogo. Você segue agora mais consciente, mais protegido e mais alinhado. O céu não apenas lutou por você, o céu se posicionou a seu favor. Permaneça nesse lugar, não volte atrás, não duvide do que foi feito. O que Deus começou nesta noite, Ele mesmo sustentará. Cada palavra dita para te limitar é agora revertida em avanço. Cada sentença lançada para te parar se transforma em impulso. Cada declaração feita para te envergonhar se converte em honra. Ouça com atenção, porque este é o momento em que o céu finaliza o veredito. O que foi pronunciado contra você não apenas falha, agora trabalha a seu favor. O que tentaram usar como arma se torna testemunho. O que foi lançado como veneno se transforma em cura. Isso é reversão completa. Isso é justiça ativa. Isso é o Salmo 109 se cumprindo até o último detalhe. Deixe-me continuar listando o que está sendo julgado agora mesmo. Palavras ditas para te diminuir, revertidas em autoridade. Palavras ditas para te isolar, revertidas em conexões certas. Palavras ditas para travar suas finanças, revertidas em provisão. Palavras ditas para roubar sua paz, revertidas em descanso profundo. Palavras ditas para enfraquecer sua fé, revertidas em convicção inabalável. Nada ficará sem resposta. Nada ficará em aberto. Nada ficará pendente. Agora visualize novamente o tribunal. O martelo da justiça divina desce. O som ecoa pelos céus. Caso encerrado. Veredito liberado. A atmosfera muda. O peso sai. A opressão perde força. O silêncio que vem agora não é vazio, é paz estabelecida. O Espírito do Senhor está dizendo: você não precisa mais se defender. Eu defendi. Você não precisa explicar. Você não precisa provar. Você não precisa lutar sozinho. Porque quando Deus assume uma causa, Ele encerra com autoridade. Agora escute esta revelação profunda. Muitas palavras que foram ditas contra você tentaram atrasar o seu tempo, tentaram mexer no seu relógio espiritual. Tentaram fazer você chegar cedo demais ou tarde demais. Tentaram confundir decisões, precipitar escolhas, gerar desistência. Mas Deus está realinhando o seu tempo. O que foi atrasado será acelerado. O que foi bloqueado será destravado. O que foi confuso será esclarecido. Declare agora com convicção: meu tempo está nas mãos de Deus. Sinta isso. Algo se ajusta por dentro, como engrenagens voltando ao lugar certo, como um relógio sendo corrigido. Você não perdeu nada que Deus não possa devolver no tempo certo. Agora, permita-me liberar esta verdade. Muitas pessoas que falaram contra você nunca imaginavam que suas palavras seriam julgadas. Elas acharam que ficaria no invisível, que ninguém ouviria, que ninguém registraria. Mas o céu registrou tudo, e o céu respondeu. Não é vingança humana, é justiça divina. O Salmo 109 não é sobre ódio, é sobre Deus assumindo a causa do justo. Agora ouça isto com temor e paz. Quando Deus entra como juiz, Ele também entra como restaurador. Ele não apenas remove o ataque, Ele cura o impacto. Coloque a mão sobre o coração novamente e receba. A ferida causada por palavras antigas está sendo fechada agora.
O peso emocional que você carregava começa a sair. A voz interna de acusação está sendo silenciada. Você não precisa mais provar quem você é. Você não precisa mais se explicar. Você não precisa mais se defender, porque Deus já falou a palavra final. Agora deixe-me declarar o que vem a seguir, para que você entenda o que está acontecendo. Nos próximos dias, haverá exposição sem escândalo. Verdades virão à tona sem que você precise falar nada. Pessoas perceberão incoerências, ambientes mudarão, conversas cessarão, portas se fecharão para quem não deveria mais ter acesso à sua vida. E, ao mesmo tempo, novas portas se abrirão. Você entrará em ambientes onde não precisará se justificar. Você será ouvido sem se esforçar. Você será respeitado sem implorar. Isso é consequência de raízes removidas. Agora, para selar este momento, declare com fé madura: estou livre do passado que tentou me definir. Estou livre das palavras que tentaram me limitar. Estou livre das raízes que tentaram me prender. Respire fundo, sinta o alívio, sinta a leveza. O que Deus fez aqui não é temporário, é estrutural, é definitivo, é profundo e ainda não terminou. O que vem agora é o plantio do novo, mas isso é a próxima etapa. As raízes da calúnia foram destruídas, queimadas. Raízes de amargura, queimadas. Raízes de decepção projetadas contra você, queimadas. Raízes de maldições proferidas em segredo, queimadas. Raízes de sabotagem disfarçadas de conselhos, queimadas. Raízes de rejeição, queimadas. Raízes do ódio que te feriu, queimadas. Feridas de identidade, raízes do trauma, queimadas. As raízes do medo foram queimadas. As raízes da insegurança foram queimadas. As raízes da vergonha foram queimadas. Cada uma, nenhuma escapou. Uma por uma, dissolvidas. Agora visualize isso com clareza espiritual. Uma mão enorme se estende. É a mão da graça de Deus. Ela alcança o solo da sua vida. Seus dedos tocam o último ponto oculto, a última raiz que ainda tentava permanecer. E ele puxa. Quando essa raiz emerge, algo acontece dentro de você. A terra do seu espírito começa a brilhar. O solo se renova. É solo fresco, solo limpo, solo pronto. Uma nova força se forma. Uma nova identidade surge. Você está sendo reiniciado agora. Declare isso sentindo o peso e o poder destas palavras. Senhor, plante a tua verdade em mim. Senhor, plante a tua identidade em mim. Senhor, plante a tua identidade em mim. Senhor, plante a tua proteção ao meu redor. Você está entrando em uma nova base espiritual, uma base sem veneno, uma base sem feridas abertas, uma base sem raízes de escuridão. Agora, preste atenção a cada raiz por trás de cada palavra maligna foi destruída pelo fogo. E ao entrarmos neste capítulo mais intenso, final, algo precisa ser dito com clareza profética. Estamos entrando no momento do colapso total. Ouça com atenção. Algo enorme está acontecendo ao seu redor neste exato momento. Talvez você ainda não perceba totalmente no natural, mas no reino espiritual há movimento, agitação, ruptura. Tudo está entrando em modo de colapso. Tudo que resistia a você, tudo que te bloqueava, tudo o que pressionava sua mente, sua paz, suas finanças, seus relacionamentos e seu progresso começa a desmoronar. O inimigo perdeu o terreno legal. As palavras proferidas contra você perderam o poder. As raízes que alimentavam essas palavras foram destruídas. E agora chegamos a este momento, o colapso total de todos os ataques. Este é o momento em que a escuridão recua. Este é o momento em que os poderes que se levantaram contra você começam a ruir violentamente. Repita comigo, em voz alta ou no seu espírito. Toda palavra maldosa dita contra mim desmorona agora. Repita de novo. Repita até sentir algo mudando dentro de você.
Agora imagine esta cena. Você está em um campo de batalha, não fraco, não ferido, não intimidado. Você está rodeado de luz, coroado de fogo, fortalecido por dentro. Ao seu redor, o acampamento inimigo começa a tremer, o chão estremece, estruturas escuras desmoronam, paredes construídas com palavras malignas começam a rachar, correntes forjadas na negatividade se abrem, plataformas erguidas sobre a inveja se inclinam e caem, tronos de falsa autoridade entram em colapso. Este é o momento em que tudo o que se opunha a você é desmantelado. O próprio Deus entra em cena. Uma onda de poder irrompe da sua presença, justiça pura, sem filtros, imparável. O inimigo não pode resistir, os ataques não podem permanecer, as maldições não podem durar, a calúnia não pode sobreviver. Declare agora: toda conspiração contra mim desmorona sob o peso da glória de Deus. Durante anos, alguns de vocês viveram debaixo da influência de palavras ditas com raiva, ciúme ou ressentimento. Essas palavras construíram estruturas invisíveis, tetos invisíveis, barreiras invisíveis, atrasos invisíveis, medos invisíveis. Mas esta noite, tudo isso está desmoronando. Pai, em nome de Jesus, que toda a estrutura construída com palavras malignas caia agora, que todo muro de inveja se despedace, que toda corrente forjada por palavras hostis se quebre, que os ciclos se rompam. Diga comigo: todo ciclo criado por palavras malignas se quebra agora. Ciclos de atraso, colapso. Ciclos de confusão, colapso. Ciclos de ansiedade, colapso. Ciclos de rejeição, colapso. Ciclos de estagnação financeira, colapso. Ciclos de medo, colapso. Tudo está caindo. Agora visualize a cena final. Um anjo gigantesco surge atrás de você, revestido de luz, empunhando um martelo de fogo. Ele golpeia o solo, a terra se parte, os alicerces da escuridão se quebram, o céu diz basta. Você está de pé. O campo de batalha está em ruínas, a escuridão recuou, o ar está leve, o céu está claro. 11. Agora, permaneça comigo até o fim. Não ignore este chamado. O que foi ativado aqui não é apenas uma oração, é um decreto espiritual alinhado com os salmos, selado no mundo invisível e começando a se manifestar no mundo natural. Assim diz o Espírito do Senhor: aquilo que foi retido, aquilo que foi bloqueado, aquilo que foi desviado por palavras malignas, inveja, calúnia ou feitiçaria emocional, começa agora a retornar para você. Os salmos revelam que Deus não apenas protege, Ele restaura, Ele reverte, Ele recompõe o que foi quebrado injustamente. Prepare-se, porque este fechamento não é o fim, é o início de uma restituição acelerada. Tudo aquilo que foi arrancado da sua vida sem autorização divina, paz, clareza, oportunidades, alegria, honra, provisão, está sendo chamado de volta. Assim como os salmos declaram que o justo não ficará desamparado, hoje o céu afirma: você não ficará no prejuízo. O que foi roubado por ataques invisíveis retorna purificado, fortalecido e multiplicado. Declare em concordância agora: eu recebo a restituição completa que vem do Senhor. Toda obra de opressão espiritual que tentou te cercar está sendo desmantelada. Armadilhas ocultas estão sendo reveladas, laços invisíveis estão sendo quebrados. Os salmos falam de Deus como fortaleza, refúgio seguro, escudo que envolve, e essa proteção está ativa agora ao seu redor. Se havia algo tentando drenar sua força, confundir sua mente, atrasar seus passos ou enfraquecer sua fé, ouça esta verdade profética: o livramento já foi liberado, o inimigo perdeu o acesso, as portas se fecharam, os caminhos foram guardados. Declare com fé viva: o Senhor é a minha fortaleza,
e nenhum mal prevalecerá contra mim. Agora preste atenção. Toda maldição está sendo quebrada na raiz. Maldições faladas, maldições herdadas, maldições emocionais, maldições lançadas em tom de brincadeira, maldições sustentadas pelo silêncio e pela culpa. Os salmos revelam que quando Deus se levanta, toda palavra contrária cai. Hoje, o céu declara: nenhum decreto contrário permanece em pé sobre a sua vida. Aquilo que tentava se repetir como ciclo negativo está sendo interrompido. O padrão foi quebrado, o fluxo mudou. Diga agora em voz alta ou no seu coração: toda maldição é anulada. Meu caminho está livre. Este é um ponto de virada. A atmosfera espiritual ao seu redor foi limpa, o peso saiu, a acusação cessou, a perseguição invisível foi interrompida. Assim como os salmos descrevem, Deus foi à frente, abriu caminho e confundiu aquilo que se levantava contra você. Mas escute com atenção, não ignore este chamado. Há pessoas que precisam desta oração agora, pessoas que estão sendo atacadas sem entender o porquê, pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, sentindo que algo está errado, mas não conseguem explicar. Compartilhe esta oração. Você pode ser o instrumento de livramento na vida de alguém. E agora, faça um ato profético simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu creio. Ao fazer isso, você está declarando publicamente que concorda com o que o céu já decidiu a seu favor. Para encerrar, receba esta declaração profética final, alinhada com os salmos e liberada sobre sua vida. Eu profetizo que seus caminhos estão guardados, sua casa está cercada, sua mente está em paz e seu destino está protegido. O que foi quebrado será restaurado, o que foi atrasado será acelerado, o que foi atacado será fortalecido, o que foi amaldiçoado será transformado em testemunho. O Senhor vai à sua frente, quebra resistências, silencia acusadores e estabelece vitória onde havia batalha. Você não anda sozinho, você não está exposto, você não está perdido. O Deus dos Salmos é o seu defensor, hoje e sempre. Está selado, está estabelecido e já começou a se manifestar.